que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida. Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre os querubins, vem. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Vem neste lugar. Enche a minha vida. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Reconheceram isso quando entregaram suas vidas a Jesus. E o ato, a cerimônia do batismo é apenas um testemunho, é uma demonstração pública
de uma experiência que antecedeu a cerimônia em si. De modo que é um dia de alegria para esta igreja. É um dia onde os anjos nos céus estão fazendo festa pelo testemunho desses irmãos. Eu falei 3, mas até então eu tenho anunciado à igreja que seriam 4, mas no dia de hoje tivemos uma baixa, um adiamento por outros motivos, e 3 irmãos serão batizados nesta noite. De modo que nós desejamos agora declarar a igreja em assembleia extraordinária para tomarmos a profissão de fé desses 3 irmãos, os quais eu os chamo aqui à frente agora: a Fernanda, o Josias e o Luiz. Nós vamos tomar, eu pediria o auxílio aqui de um microfone, tá aqui. Esses irmãos começarão já a serem treinados a pegarem no microfone, e eu tenho dito para eles que é algo simples demais a profissão de fé, porque o que nos habilita ao batismo é o fato de nós reconhecermos Jesus como Salvador e Senhor de nossa vida e sermos capazes de declararmos isso publicamente. Então ninguém é habilitado ao batismo porque alcançou um nível de perfeição. Não existe essa ideia na Bíblia. Então, nesse caso, ninguém precisa dizer: olha, eu não mereço, ou eu sou indigno, ou eu não estou preparado para o batismo. Porque o único critério bíblico e válido para o batismo é crer no Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. É isso que nos qualifica ao batismo. É isso que nos qualifica a esse momento, o qual seremos testemunhas. De modo que a profissão de fé é o momento onde aqueles que serão batizados têm a oportunidade de declarar publicamente a sua fé e em quem a sua fé está apoiada. Então eu quero já passar a palavra aos nossos irmãos, e eles estarão aqui demonstrando aos irmãos como foi a experiência de conversão a qual eles tiveram em suas vidas. É a Fernanda que vai começar? É? Então a Fernanda, compartilhe com a igreja como foi essa sua experiência de conversão e de entrega da alma, do coração a Jesus. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que assim, eu fui numa família católica a vida inteira, então foi muito complicado eu aceitar, né, essa mudança brusca de religião, mas no caso evangélico não é religião, né, a gente pertence a Cristo. Então minha mãe, sempre católica, ela resolveu mudar de igreja e a gente viu essa mudança que houve nela e a gente gostou muito da pessoa que ela se tornou depois de conhecer Cristo. Então eu e meu marido, a gente resolveu ir conhecer uma igreja evangélica, nós fomos juntos e desde então, nesse momento, eu entreguei a minha vida a Cristo. Então, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz desde a primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, a palavra que o pastor deu foi realmente para mim, mudou a minha vida naquele momento. Antes eu era uma pessoa triste, amargurada, faltava aquela coisa dentro de mim. Então, a gente era, digamos assim, 50% feliz, faltava alguma coisa, né? A gente podia ter saúde, ser feliz, mas a felicidade verdadeira a gente não tinha. Foi então que, depois que eu aceitei Jesus, aquele buraco dentro do meu coração foi preenchido, porque Jesus hoje está comigo. Eu sou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder me batizar é uma vitória. Amém. Amém. Josias. Então, boa noite a todos e a todas, né? Eu também, né? Mais ou menos minha história é meio parecida com a da minha esposa, né? A gente começou meio junto aí, né? Esse é um dia muito alegre pra gente aí, né? Tá passando, né? Por essa profissão aí, né? Esse ato público, né? De demonstração que a gente é um seguidor de Jesus, né? E queria também, né? Agradecer a Jesus e a Deus, né? Por esse dia maravilhoso, né? Que está nos dando hoje. Agradecer também a minha esposa por ter me apoiado, ter me ajudado até hoje, né? Nos muitos momentos difíceis que a gente passou junto.
agradecer ao pastor por todos os ensinamentos, que ele também nos ajudou, né? Agradecer a presença de todos hoje aqui na igreja, né? Muito obrigado a todos, todos que ajudaram também aqui, né? Questão de encher de água, né? Esquentar água ali. Muito obrigado a todos, né? E assim, minha história é meio parecida com a dela. A gente começou por causa da minha sogra, que a gente viu a transformação dela quando ela começou a ir numa igreja evangélica, né? E a partir dali, né, a gente sentia que faltava realmente algo, não tinha um sentido, na verdade, a vida, assim, sabe? Era mais ou menos uma coisa meio vaga, né? Não fazia sentido. Eu também era de uma igreja católica, onde eu não via muito sentido, né, no que a gente praticava, não sentia uma perspectiva de vida nem de futuro, né? E com o conhecimento aqui da igreja, daí até com um convite da irmã, da Dagmar, né, que não está aqui, né, a gente começou a frequentar a igreja aqui, né? Foi muito bem recebido por todos, né, todos vocês desde o primeiro dia, né? Então isso que nos manteve aqui, e graças à palavra, ao ensinamento, né, nos mostrou outra visão de vida e até como pessoa, né? Eu vejo do dia que eu entrei a primeira vez aqui até o momento de hoje, eu sou outra pessoa, né? Eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda, né? Mas graças a Deus a gente vai vendo o mundo por outra forma, né? E vê que graças a uma pessoa que salvou a gente também pode salvar muitas outras pessoas. Obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer esse momento hoje especial na minha vida. Agradecer a família da minha esposa. Não é fácil você passar por uma transformação e ter realmente Jesus como o Salvador. É sempre um momento de grande emoção, né? É emoção para a igreja, é emoção para a família que vê um dos seus entes queridos passando por essa experiência tão bela, tão gostosa. É emoção para o pastor também, que tem o grande privilégio de poder batizar estas vidas. Eu falei para eles de manhã, né, a beleza do reino de Deus, porque na noite de hoje se cumpre uma palavra bíblica que diz que um é o que lança semente, um é o que rega a semente e o outro é o que colhe. E não fui eu quem evangelizei nenhum dos três aqui. No entanto, eu, enquanto pastor, tendo o privilégio de batizá-los, aquele que está aqui colhendo os frutos de uma semente que outros lançaram, né? E de pessoas que lançaram a semente que nem são aqui de nossa igreja. Pessoas que provavelmente lançaram semente no coração desses irmãos, nem sabem que eles estão aqui nesta hora. É a beleza, é a grandeza do reino de Deus que consiste nisso aí. De modo que, por todos esses motivos, e pela experiência que eles estão vivendo hoje, é realmente algo de muita emoção. E o nome do Senhor tem que ser glorificado por isso. Essa gratificação que eu tenho é estar aqui com a minha família. Os meus filhos adoram vir à igreja. E eu tive muitas bênçãos depois que eu comecei a vivenciar a palavra. Só tenho recebido bênçãos. Desculpe a todos. É emoção estar aqui. Realmente entregando Jesus. Obrigado. Só quero fazer uma pergunta a mais a vocês. Vocês estarão sendo batizados hoje. Primeiro para você, Luiz. Até quando você pretende ser um discípulo de Jesus? Eu dizer que até o fim, eu acho que não, porque realmente não tem fim. Eu tenho uma luz
certamente depois dessa vida. Então eu acho que não vai ter fim esse amor com Jesus, Para sempre. ensinamentos, para sempre, com certeza. Josias e Fernanda, esse é o mesmo sentimento de vocês? Eu acredito que para sempre, né? Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente sabe que a vida é eterna, né? Pergunto isso porque hoje essa igreja aqui local, ela existe e não temos a garantia de ela continuar existindo. Sabe, fatores podem acontecer e ela deixar de existir enquanto igreja local. A gente vê um exemplo muito claro na Bíblia, no Novo Testamento, que a igreja primitiva não se reunia num local fixo, ela não podia ter um templo, ela não podia ter um local fixo. E onde estavam os crentes, estava ali reunida a igreja. Sem essa denominação, sem esse endereço. A igreja era viva, a igreja era dinâmica. Então, a minha pergunta consiste no fato de que algumas pessoas, elas pretendem, querem e se batizam apenas para pertencer a uma igreja. Porque no pensamento de algumas pessoas, elas não podem deixar de ter uma religião. O fato de vocês estarem sendo batizados é porque vocês veem a necessidade de ter uma religião ou porque vocês veem a necessidade de terem Jesus como de fato vocês têm em suas vidas? Qual é o sentimento de vocês? Sentimento, na verdade, é de ter Jesus Cristo, né? Não que a gente precise de uma igreja, de uma religião em si, né? Como o pastor sempre fala, né? Para a gente ter Jesus na nossa vida, né? Basta a gente aceitar a palavra, né? Ter a Bíblia, Jesus na nossa vida. Acho que isso que é o mais importante, né? Mesmo estando fora da igreja, eu acho que é o papel mais importante que a gente tem que estar fazendo, né? Não é só dentro da igreja que a gente vai ser, né, filho de Deus, né? Filho de Jesus. Luiz e Fernanda, vocês compartilham desse sentimento? Com certeza. É Jesus que comanda a nossa vida, né? Ele que transforma. Sem ele a gente não é nada. Então não é o alicerce da igreja que vai mudar alguma coisa, mas sim Jesus, nossa fé nele que faz a gente viver e dá esperança mesmo. É isso mesmo, Luiz? Sim, é o que faz nós termos uma vida diferente dos outros, né? Você acreditar mesmo nos ensinamentos, acreditar na palavra e orar. A oração é uma bênção que Jesus ensinou e eu tenho vivenciado isso diariamente. Eu creio sim, com certeza, que Jesus é nosso único Salvador. Amém. Isso, na verdade, também não exclui a importância da igreja, né? Embora essencial é Jesus em nossas vidas, mas a igreja é uma instituição de Cristo, né? E ela tem um papel importante na nossa vida, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Assim como a gente depende da igreja, a igreja também depende da gente, né? Então, esse relacionamento com a igreja é de extrema importância em todos os seus aspectos, né? Porque quando a gente se batiza numa igreja, a gente não apenas... É a questão essencial. A gente está dando pública profissão de fé daquilo que Jesus fez por nós. E nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Mas, por outro lado, também, a gente está se identificando com a igreja local. E a gente, nesse sentido, está também assumindo um compromisso com a igreja local. Porque nós nos tornamos membros da igreja na medida em que nós nos batizamos. Somos aceitos dessa maneira como membro, né? Mas sempre tendo isso em mente, em vista, né? Jesus é quem morreu por nós. Não foi o pastor, não foi nenhum dos membros aqui, não foi o fundador de nenhuma igreja, mas foi Jesus, ele que morreu por nós. E é nele que a nossa fé deve estar baseada. Se a nossa fé se baseia no pastor, no homem, seja ele qual for, né, a nossa fé se tornará uma fé inconstante. Mas a única segurança que temos, de fato, é em Jesus, né? E eu sei que vocês têm essa segurança a partir do testemunho que vocês têm dado, a partir, irmãos, do testemunho que eles têm dado na classe de discipulado, dos estudos que temos feito, nas conversas que nós temos travado, nas questões que temos pontuado nas nossas conversas, sobre essa importância de termos sempre a nossa fé em Jesus. Pois bem, eu como pastor estou satisfeito
né, com as respostas dos irmãos, considerando também esse momento de emoção, né, momento de ansiedade, pelo fato também de estarmos à frente da igreja. Mas eu não sei se a igreja possui alguma pergunta que gostaria de dirigir aos candidatos ao batismo. Se houver, os irmãos vão encaminhar a pergunta para o pastor. Sendo relevante para esse momento, nós faremos a pergunta a esses irmãos. Há alguma pergunta que algum irmão gostaria de fazer nesta hora? Se não houver, nós vamos então votar. Aqueles que são favoráveis ao encaminhamento desses irmãos ao batismo, digam sim. Sim. Contrários, digam não. Não há contrários, então Deus estará abençoando a vida de vocês, né? A nossa igreja está muito feliz pela decisão de vocês e pelo privilégio que vocês têm, assim como nós temos, todos nós temos, de termos Jesus como Salvador de nossas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Após esta oração, o grupo de louvor nos conduzirá, o pastor e os nossos irmãos estarão então se preparando para a cerimônia de batismo. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque nesta noite é uma noite de festa, mas é uma noite onde nós cumprimos com a ordenança deixada pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo, quando nos disse que deveríamos ir por todo o mundo, e na medida em que nos espalhássemos pelo mundo, estivéssemos pregando o Evangelho a toda criatura, e pregando o Evangelho, estivéssemos ensinando-os a todos a obedecerem aos seus mandamentos. E a tua palavra nos diz que fazendo dessas pessoas seguidoras de Cristo Jesus, um grande passo deveria ser tomado, que é o batismo. Então ele disse que nós deveríamos ensinar e batizar todos aqueles que creriam no nome de Cristo Jesus. E o próprio Jesus nos deixou este exemplo, mesmo não precisando, mesmo não carecendo, ele deixou-nos este exemplo. Ele foi batizado no Rio Jordão por meio de João Batista. E como seguidores de Jesus, desejamos também, ó Pai, nesta hora, batizar estes irmãos para a glória do teu santo nome. E eles desejam serem batizados para que, através deste ato, demonstrem que eles estão dispostos a viverem uma vida de obediência ao Senhor. Eu peço, ó Pai, da sua graça sendo derramada sobre a vida destes irmãos. E que nesta noite, a partir deste testemunho, esse testemunho, possa também estar motivando e encorajando aqueles outros que também já entregaram seus corações a Jesus, mas ainda não tomaram a decisão de serem batizados. E aqueles que já tomaram a decisão de serem batizados, mas esse dia acontecerá ainda futuramente, que nos seus corações possa estar latejando esse desejo de poderem o quanto antes, uma vez que já pertencem ao Senhor, tendo encontrado a salvação no Senhor, sejam então batizados em sinal de obediência ao nosso Mestre e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos nesta hora, ó Deus, que na continuidade deste culto, a sua presença seja revelada de uma maneira marcante na vida de cada um de nós. E desejamos que a glória do Senhor encha este lugar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, para esse instante, estar lendo um trecho da Bíblia Sagrada, que para mim é o maior simbolismo do que significa o batismo. Porque aqui está o registro da história de todos nós, que entregamos nossas vidas a Cristo Jesus, reconhecendo que a nossa vida de pecados nos separava de Deus. E por causa desta vida de pecados, estávamos todos nós condenados. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida,
e a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. O que nós veremos aqui é uma declaração pública de pessoas que tiveram esse encontro com Cristo Jesus. A verdade é que este encontro não está acontecendo hoje. Aconteceu já há algum tempo atrás. Este encontro não é algo que vai acontecer na medida em que eles forem imersos às águas. Mas o ser imergido nas águas apenas demonstra uma experiência anterior. Porque primeiro esses irmãos reconheceram suas vidas de pecados. Depois eles se arrependeram dos seus pecados. Confessaram seus pecados a Cristo Jesus. Se apropriaram do perdão de Cristo. E por isso foram feitos novas criaturas. Então o texto bíblico de Romanos capítulo 6, que na minha ótica é o melhor texto que retrata este momento, a partir do verso 1, a Bíblia nos diz, começando com uma pergunta, cuja resposta está implícita na própria pergunta. É uma questão de lógica. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Consequentemente, a morte não tem mais domínio sobre nós. Portanto, o batismo, na medida em que os nossos irmãos forem imersos às águas, o ato de serem imersos nas águas representa que eles morreram para o mundo, morreram para o pecado. Quando eles saírem das águas, esse ato representa o renascimento para uma nova vida. Aqui representado pela ressurreição de Jesus, que tombou num túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando nós praticamos o batismo com esse simbolismo, nós estamos anunciando algo que também aconteceu com Jesus, porque aqui está sendo simbolizada a obra de Jesus na cruz por nós, que morreu a morte que seria nossa. Porque o pecado, ele tem um preço. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é que ele nos deu a vida em Cristo Jesus. Ou seja, essa dívida que nós tínhamos para com Deus por causa do pecado, era uma dívida que teria que ser paga por nós, morrendo
deveria ser paga por nós com a morte. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que Deus nos amou tanto, porque esta morte não é a morte física, mas é a morte espiritual. E morte espiritual é caracterizada pela ausência de Deus por toda a eternidade. E viver sem Deus é o próprio inferno, como eu costumo dizer. Em Cristo Jesus, esta vida perdida pelo pecado foi restaurada. Estes irmãos, portanto, quiseram esta vida de volta. Se arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados a Cristo e se apropriaram do seu perdão. Hoje, eles possuem uma nova vida. Esta vida ninguém pode conceder a nós, a não ser Jesus. Não há nenhum homem, não há nenhuma mulher, não há nenhuma igreja, não há nenhuma regra, não há nenhum mandamento. Esta salvação é graça de Deus. Nada você precisará fazer, a não ser reconhecer-se pecador, confessar o seu pecado e entregar-se inteiramente a Jesus como o único Salvador de sua vida. Meu querido amigo que aqui está presente, você estará testemunhando vidas que estarão declarando publicamente esta obra realizada por Jesus em suas vidas. E há um desafio aqui para você também, que você, sem demora, coloque seu coração diante de Cristo Jesus. Se reconheça pecador. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ser religioso, mas se você ainda não se reconheceu pecador, não se arrependeu dos seus pecados, não pediu perdão a Jesus pelos seus pecados, e não o convidou para ser o Salvador e Senhor da sua vida, mesmo sendo religioso, mesmo tendo uma igreja, mesmo sendo uma boa pessoa, mesmo fazendo tudo certinho, você viverá eternamente distante de Deus. No inferno, como diz a Bíblia, lugar preparado para todos aqueles que não confessam Jesus como Senhor. Isto é muito sério. É uma questão de vida ou morte espiritual. Portanto, não demore mais. Assim como estes irmãos e tantos outros que aqui estão, entregue sua vida a Jesus. Confesse o seu pecado e receba dele a sua salvação. Nós estaremos cantando a primeira estrofe de um hino, e enquanto nós cantamos esta estrofe, nós começaremos aqui os preparativos para a celebração do batismo. E na medida em que um irmão sair e outro estiver entrando no batistério, nós estaremos entoando o coro deste mesmo hino até o final, e aí depois os irmãos continuam cantando o restante dele. Hinos cantam lá no céu, pois o Filho humano voltou. Vede no caminho o bom vai abraçar esse filho que ele proclamou. Fernanda Suter, cujo testemunho dá conta de que antes de conhecer a Jesus, havia um vazio. E conforme você pôde ouvir, a Fernanda tinha uma religião, mas o vazio estava ali no seu coração. Até que primeiramente a sua mãe conheceu a Jesus. Mas a sua mãe também era religiosa. Mas a sua mãe não trocou de religião. Ela conheceu Jesus. A troca da igreja foi apenas uma consequência.
Mas na medida em que a sua mãe entregou a sua vida a Jesus, a Fernanda viu a transformação que Jesus foi operando na vida da sua mãe. Então a Fernanda, infeliz, amargurada, com este vazio, pensou: eu quero essa transformação para a minha vida também. Aí ela conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Aquilo que religião nenhuma fez, Jesus fez na vida da Fernanda. Portanto, Fernanda, conforme a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam. Experiência idêntica da sua esposa. Passou por momentos semelhantes até que conheceu Jesus, a vida em Jesus e a vida de Jesus. Na medida em que Josias conheceu e soube que Jesus era a solução para a sua vida, ele não perdeu tempo, entregou o seu coração a Jesus e a vida do Josias foi transformada. Se o Josias hoje tem esperança, se sente seguro, é feliz e tem a paz, é porque ele entregou o seu coração para Jesus. E nesse ato ele está dizendo a você também: entregue o seu coração a Jesus, porque é algo que de fato vale a pena e você verá a transformação que ele também operará em sua vida. Josias, conforme a sua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Luiz Maurício, para uma pessoa muito especial aqui nessa noite, está extremamente feliz, porque o Luiz já conhecia Jesus já faz algum tempo, alguns anos, mas devido a tantas coisas que envolveram a sua vida e essa sua trajetória cristã, somente hoje o Luiz está sendo batizado para a sua emoção, para a sua felicidade, da sua família, a alegria de toda a igreja, para a festa dos anjos no céu, para o meu privilégio de poder estar batizando alguém tão especial que também encontrou-se com Jesus. Luiz, que tem compartilhado conosco de algumas das suas experiências com seus amigos, que ao tomarem conhecimento de que ele pertence a Jesus, um dia compartilhou o Luiz na classe de discipulado, que alguém disse para ele que estaria esperando até quando ele continuaria sendo cristão. Mas o Luiz está aqui, sendo batizado, e ele já afirmou que a sua vida com Jesus durará por toda a eternidade. E ele diz isso por causa da segurança que Jesus trouxe à sua alma. E de Jesus ele não quer mais largar. Luiz, conforme a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou.
alma revoltosa que submissa a Deus, convertida ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Ó arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. E de pressurosos vós anunciai que se resgatou um pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. E te glorificamos, ó amado Deus, pela sua graça infinita sobre nossas vidas, pelo amor que o Senhor tem por nós e está presente em cada coisa que nós vemos na ação do Senhor em nosso favor. A principal dela, por ter mandado Jesus para morrer por nós. Obrigado a Deus por podermos fazer parte deste grupo, desta comunidade de pessoas que já tiveram encontro com o Senhor, entregaram suas vidas ao Senhor, e por isso podemos adorá-lo e servi-lo de maneira tão amorosa, porque o Senhor é real em nossas vidas. Não existe dúvida nenhuma da sua existência, porque o Senhor não deixa dúvida da sua existência, porque o Senhor está em nós, e o que está em nós não podemos duvidar. Obrigado por este culto e por esta festa, pelas vidas que aqui estão e que celebram conosco esse momento tão especial que foi o batismo desses nossos irmãos. Que nessa continuidade possamos ver a manifestação do Teu Espírito Santo entre nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero, porque hoje é um dia de batismos, foi de batismos, mas é também um dia de celebração da ceia do Senhor. Mas antes de entrarmos na celebração da ceia, eu queria convidar os nossos irmãos que foram batizados aqui à frente. O Luiz, Josias e a Fernanda, eles estarão aqui. E em dias de batismo, a gente sempre entrega aos batizados um certificado, né? Uma forma simbólica de registro desse momento tão especial. Mas devido a algumas questões técnicas, os certificados não ficaram prontos, infelizmente. Mas no próximo domingo, no nosso culto, nós teremos um momento onde estaremos entregando aos irmãos esse certificado. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos entre nós, porque vocês já faziam parte desta família antes mesmo de vocês se tornarem membros através do batismo, né? E nós já com todo o coração, com o coração aberto, já os tínhamos recebido aqui entre nós. Só que agora a coisa muda um pouco de figura, porque agora vocês são membros de fato de nossa igreja. E você pode olhar aqui para tantas pessoas que aqui estão, exceto os nossos convidados e os seus convidados, né? Todos são os irmãos seus em Cristo, né? Mas também comungantes de uma mesma igreja. Então, em nome da igreja, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos entre nós, que vocês são queridos. E nessa jornada cristã que vocês vão continuar, vocês poderão estar contando sempre com esta igreja para ajudar nesses passos que vocês terão daqui para frente. Eu queria convidar a dois irmãos nesse momento. Primeiro a irmã Jamile, representando as mulheres, porque a irmã Jamile é a líder das mulheres da igreja.
O irmão Mário é o atual líder dos homens, mas o Mário não está. Mas vou convidar o líder dos homens para o ano de 2013, que é o Eliseu. E eles vão abraçar tanto a Fernanda e o Josias e o Luiz, recepcionando-os aqui em nossa igreja. E eu vou pedir, a Jamília ainda vai ficar aqui, e a Jamília vai fazer uma oração em nome da igreja, né, em favor dos nossos irmãos, que hoje estão se unindo a nós enquanto membros. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Pai, agradecendo por tudo aquilo que nós já participamos aqui, como igreja do Senhor, ó Deus, nós Te agradecemos pela vida de cada um desses irmãos que hoje tomaram a decisão, Deus, de estarem descendo as águas do batismo. Pai, quão maravilhoso é porque podemos nos relembrar, ó Deus, do dia que nós nos entregamos a Ti. Obrigada, Deus, por esses irmãos que agora fazem parte dessa igreja, não apenas, Deus, como membro, mas como pessoas que crescerão espiritualmente, como pessoas que buscarão, ó Deus, compreender a Tua vontade e, acima de tudo, ó Deus, cumprir o ID de Jesus. Pai querido, se estamos aqui hoje, Deus, é pela Tua permissão e tudo isso é motivo de festa para nós. Pai querido, recebe esses amados diante do Teu altar, Pai querido, e cuida deles e, acima de tudo, Deus, nos ensina e nos capacita, Deus, a caminhar junto desses irmãos. Pai querido, que sejamos bênção na vida deles. Pai querido, assim como um dia alguém foi nas nossas vidas, nós possamos ser na vida deles. Possamos caminhar com eles quantas milhas forem necessárias. Pai querido, nos dá sempre, ó Deus, um coração voltado para o nosso irmão que está ao nosso lado e para a Tua obra. Obrigada por esse momento mais uma vez, Pai querido. Recebe a minha oração e a oração da Tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós não poderíamos encerrar este culto e irmos embora sem que algo nós fizéssemos aqui. Gostaria que você estivesse nesse momento meditando no nosso Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo, em tudo aquilo que você pôde ver, você pôde assistir, você pôde ouvir na noite de hoje. Você que está aqui presente. E veja que eu não estou falando, não estou apresentando a você uma religião, mas estou apresentando a você a solução de vida eterna, de salvação de pecados, de céu. Você que até hoje, mesmo tendo ouvido tantas vezes, não assumiu esse compromisso com Cristo Jesus, entregando o seu coração a Jesus, mas reconhecendo que somente Ele pode lhe dar esta vida aqui testemunhada, queria desafiar a você nesta noite a erguer uma de suas mãos e com esse sinal você dizendo: Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Os crentes, membros desta igreja, estão orando por você, porque sabe que esse é um momento muito especial, significativo, necessário e determinante para a sua vida futura. E isso é um ato de fé. Somente esses que deram esse passo de fé puderam ver que Jesus é real, que Deus é real, por causa da transformação que Ele operou em suas vidas, por causa da sua presença em sua vida. E só através da fé é que encontramos Jesus. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E durante este culto, Deus esteve falando ao seu coração
que salvação somente em Jesus. Não há outro, no céu ou na terra ou em qualquer lugar. Não há outro homem, não há outra mulher, não há igreja, não há sistemas algum, não há ideologia que pode transformar a vida do homem. Somente Jesus. E aí é uma questão de crer nisto ou não. E crendo, entregamos nossa alma a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Levante a sua mão. Eu vou estar orando por você. Sua mão bem alta. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Pode baixar. Crianças também entregam suas vidas a Jesus. Há mais alguém nesta noite? 4 pessoas já disseram: eu quero Jesus na minha vida. Você também quer Jesus? Que Deus te abençoe, querida. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite? Você que já entregou sua vida a Jesus, segundo desafio, mas ainda não tomou a decisão de, num ato de obediência, passar pelas águas batismais. E você está dizendo para Jesus hoje assim: Jesus, eu quero também ser batizado, para dizer para todo mundo, através do batismo, que eu pertenço ao Senhor. Você também quer tomar esta decisão hoje? De ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você testemunhou nessa noite? Levanta a sua mão. Eu também quero estar orando pela sua vida. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus por isso. Então você que aceitou esse segundo desafio, você vem e nós vamos conversar sobre isso. Vamos orar então nesta hora, queridos? Vamos falar com o nosso Pai. Obrigado, Pai, por estas vidas que aceitaram o desafio de entregarem-se ao Senhor Jesus, em reconhecimento que salvação somente nele. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos, para irmos para os céus. O que precisava ser feito, Jesus já fez. E isso nos basta. E vidas nesta noite, reconhecendo isto, entregaram-se nesta hora ao Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender sobre estas vidas qualquer obra de Satanás que visa demovê-las deste propósito e dar certeza de que salvação só em Jesus. Daqui a alguns instantes mais, elas ouvirão aquelas vozes que dirão: nada disso faz sentido. Continue vivendo esta vida que você vive. Você não precisa de Jesus. É bobagem tudo isso que o pastor falou. As pessoas que foram batizadas e que são batizadas são pessoas enganadas. Mas, Pai amado, que o Teu Espírito esteja ministrando no coração destas vidas e nestas mentes. Que estas palavras vêm do inimigo de suas almas, que não quer vê-las trilhando o caminho da salvação, da vida com o Senhor, e que quer roubar de seus corações esta semente que foi plantada nesta noite ou em algum outro momento. Cuide destas vidas, que elas possam desde já, ó Deus, se sentirem seguras nos braços do Senhor e perceberem que o Senhor é real. Diferentemente daquelas pessoas que tentam encontrar explicações racionais para perceber a sua existência, e essas pessoas jamais perceberão a sua existência, porque ela só é percebida pelos olhos da fé. Que esta fé seja brotada nesses corações,
e cresça de maneira tal, afirmarem-se nos caminhos do Senhor, e permitirem que o Senhor lhes dê a experiência diária de que o Senhor é real, de que o Senhor é Pai, de que o Senhor as ama, de que o Senhor hoje as acolhe e as terá por toda a eternidade. Eu peço a Deus por estas vidas também, que na noite de hoje aceitaram o desafio de serem obedientes ao Senhor e se permitirem serem batizadas, que esta decisão seja uma firme decisão e que nada venha demovê-las desse propósito. E estes que já estão no caminho do Senhor há algum tempo, que a sua fé seja firmada por meio da tua palavra e que na vida delas a luz de Cristo Jesus esteja brilhando cada vez mais forte e o seu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui à frente os universitários da igreja, todos os universitários. Alguém me mandaram o bilhetinho e falou: pastor, ore pelos universitários. Então nós vamos orar pelos universitários. Então os irmãos que, alguns não estão presentes, as que estão lá em cima descerão também. Vamos estar orando pela vida dos universitários que concluíram mais uma etapa. A Vicky concluiu o curso, né? Está quase ainda, né? Ah, é? Ah. Eu queria chamar o Charles também. Vem cá, Charles. Charles é meu professor, vou orar por ele também. Aí quem sabe na avaliação final ele quebra o galho. Será que eu preciso, Charles? Não preciso não, né? Valquíria, vem cá, Valquíria também. Valquíria fez concurso também para a faculdade, passou e no próximo ano também será professora. Queremos orar por esses irmãos também. A gente sabe que... Vai me dar um pontinho a mais. Mas enfim, irmãos, aqueles que já foram, que são, sabem que é uma luta muito grande. É um ambiente sempre muito complicado. E Deus tem dado aos nossos irmãos que estão na faculdade oportunidades impressionantes de testemunho e de influência na vida de uma pessoa. Eu tenho uma colega, eu quero dar esse testemunho rapidinho. Ela é ateu, é uma jovem, 25 anos apenas, casada, tem um filhinho. E há umas 2 ou 3 semanas atrás, ela falou para mim: Leandro, esse final de semana eu lembrei de você. Falei: espero que por um bom motivo. Ela falou: ótimo motivo. Eu peguei o colchão, botei na sala, chamei meu marido e o meu filho e ficamos assistindo o filme juntos. E instituímos também a noite da família lá em casa. Fomos assistir filme comendo pipoca na sala de casa. E ela tem uma vida bastante complicada, porque o marido é mais caseiro e ela gosta mais de estar nas ruas. E ela tem algumas dificuldades com o marido em relação a isso. E ela começou a pensar, e eu falei: foi bom? Foi a melhor coisa que eu fiz. Então são questões assim que Deus tem dado oportunidade a esses irmãos também de estarem testemunhando e fazendo a diferença nestas vidas. Então queremos orar pela vida desses irmãos, porque assim como numa universidade, a oportunidade de a gente dar testemunho do Senhor, a oportunidade também de nos desviarmos. E somente a graça do Senhor para nos manter. Vamos orar, irmãos, e assim também estaremos encerrando o nosso culto. Deus bendito, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida destes irmãos que estão aqui à frente, professores, alunos de uma universidade, e que venceram mais um ano, difícil ano, mas venceram. E as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um, tem podido fazer de cada um instrumento do Senhor, da graça, da luz no meio das trevas, das oportunidades de se demonstrar o Evangelho, de falar do seu amor e de exercer a influência na vida de pessoas, podendo mudá-las completamente. Eu peço que o Senhor continue abençoando esses irmãos, que na continuidade dos seus cursos
sejam agraciados, vencendo sempre as dificuldades que uma academia propõe. E, acima de tudo, glorificando o seu santo nome ali naquele lugar. Peço em favor da Vicky, que está numa fase final de conclusão de curso, que o Senhor venha ajudá-la e fortalecê-la, a fim de que esta etapa também se cumpra e o seu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. E que no próximo ano, ó Deus, na continuidade desses estudos, os teus servos sejam muito abençoados pelo Senhor. Assim como Charles, como a Valquíria, Charles que já dá aula, a Valquíria que começará a dar aula, ó Pai, que eles possam também, sendo abençoados pelo Senhor, possam perceber que o Senhor está ali com eles e proporcionando a eles essas oportunidades também. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o consolo, o poder e a unção do Espírito sejam conosco e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.